faz questão de cumprimentar a todos. Aí você vê já, essa é a cruz peregrina, Monsenhor? É a cruz peregrina, junto com o ícone, porque sempre ao final das cerimônias se retira do altar, se retira do local, e depois ela é, novamente, nós usamos o termo entronizada, junto com o ícone de Nossa Senhora, essa cópia dessa imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus, que é uma cópia encontrada na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. E agora eles retornam e são novamente Aí está o ícone de Nossa Senhora. Entronizados no altar, ali naquele palco gigantesco que foi feito, próximo ao altar, para dar início, então, à missa. A cruz que ficou conhecida por diversos nomes, Cruz do Ano Santo, Cruz do Jubileu, Cruz Peregrina, como a gente tem chamado, Cruz da Jornada, e muitos a chamam de Cruz dos Jovens, porque ela foi entregue a eles pelo Papa João Paulo II, para que a levassem por todo o mundo, a todos os lugares. Já esteve na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e foi entregue aos jovens pela primeira vez na década de 80, pelo Papa João Paulo II, em Roma. Exatamente, quando o Papa João Paulo II, ao início histórico da jornada, dava ênfase a esse Dia Mundial da Juventude, que ficou a sigla em inglês, né? Dia Mundial da Juventude. Depois, com o crescer dessas atividades que abrangiam já uma semana, então a gente não podia falar mais de um dia, mas de uma jornada mundial. Então essa jornada foi crescendo em atividade, como vimos essa semana, a peregrinação, vários atos, vários momentos, a Via Sacra e hoje a missa de envio, que fecha e conclui. Mas a agenda do Papa ainda se estica pela tarde, o encontro com os peregrinos no Rio Centro e, finalmente, quando ele embarca no aeroporto para retornar a Roma. Papa Francisco, que já está a bordo do Papa Móvel, junto com o seu secretário pessoal, Alfred Zverev, que o acompanhou também ontem, na abertura da vigília. Estava com o Papa Francisco no Papa Móvel ontem também. Papa Francisco que tem convidado padres brasileiros também para estar com ele no Papa Móvel em vários dias, nesses diferentes atos centrais da Jornada Mundial da Juventude. Qual o critério, Monsenhor? Normalmente quem vai no Papa Móvel, além do motorista e do médico pessoal do Papa, naturalmente é o arcebispo do Rio de Janeiro, que é o grande cicerone do Papa aqui, e um outro convidado. Sempre acompanho, digamos, protocolarmente, no caso dessa visita, é o arcebispo do Rio de Janeiro, que deve sempre estar ao lado do Papa, porque é o anfitrião, é a cidade, é a arquidiocese que acolhe o evento, e sempre um secretário. Via de regra, o secretário pessoal, no caso, o senhor Alfred Zverev, que o acompanha, mas ele tem sido acompanhado também pelo padre Bruno Lins, que é um brasileiro da Arquidiocese do Rio, que trabalha na Secretaria de Estado, na seção de língua portuguesa, e ultimamente, que é aí sim a grande surpresa, o padre Alexandre de São Paulo, mas que o secretariou por ocasião do encontro de Aparecida, encontro do CELAM, que ocorreu em Aparecida, onde o secretariou e auxiliou. Então, provavelmente o Santo Padre, num gesto, até porque ele foi a Aparecida também a São Paulo, então utilizou também o trabalho e o auxílio do padre Alexandre. É um gesto muito carinhoso de reconhecimento à dedicação desses sacerdotes à Igreja. Aí está o Papa Francisco, o primeiro Papa jesuíta da história, o primeiro Papa da América Latina na história da Igreja, o primeiro Papa Francisco, na primeira grande visita dele a um país estrangeiro, a primeira vez em 3 décadas que um pontífice usa jipe aberto fora de Roma. Aí está a líder espiritual de 1 bilhão e 200 milhões de católicos no mundo todo, chegando à orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Abriu! Esse é um percurso que o Papa vem fazendo desde quinta-feira, percorreu na sexta-feira durante a Via Sacra, também toda a Avenida Atlântica.
sempre acenando para os fiéis. O Papa Móvel, que nesse momento está com uma velocidade um pouquinho maior, mais alta, mas a todo momento o Papa Francisco pede para que o carro motorista diminua a velocidade ou pare um pouquinho, para que ele possa, às vezes, até descer e cumprimentar, abençoar os fiéis. Cerca de 7.000 homens das 3 Forças Armadas atuam na segurança dos peregrinos e do Papa durante essa semana. Muita gente jogando bandeiras, camisetas. O teto retrátil do Papa Móvel, que parece estar fechado agora. Mais um Papa Móvel aberto, sem blindagem, decisão do próprio Papa Francisco, coerente aí com a sua postura de estar mais próximo dos fiéis, sem medo das ruas. A comitiva que veio do Vaticano com o Papa Francisco é a menor já trazida por papas ao país. 29 pessoas vieram com ele da Itália e se juntaram aos demais cardeais e bispos aqui no Brasil. A residência Assunção, no Sumaré, onde o Papa está hospedado durante toda essa semana, se preparou para receber até 40 pessoas e o Papa fez questão de simplicidade na casa e no cerimonial. Um chapéu todo enfeitado, o Papa ganha os mais diversos presentes, né, Monsenhor? Mais variados presentes, pessoas, obviamente, hoje ele precisa chegar ao ponto de celebração, então o Papa Móvel vai numa velocidade maior. Mas as pessoas jogam todos os tipos de presentes, na verdade. Trabalhei em Secretaria de Estado durante 10 anos e durante um período servi no setor chamado de plico diplomático, onde chega a correspondência do mundo inteiro. E, Renata, chega o que você pode imaginar e pode não imaginar. Até posso destacar nas visitas dos papas anteriores, né? Papa João Paulo II ganhou um koala, ganhou cavalo. Koala? Camelo. E para onde vão esses presentes todos, Monsenhor? Na verdade, a Santa Sé depois trabalha para que os animais permaneçam, né, nos seus países, junto a uma instituição, mas vários presentes foram dados nesse sentido ao pontífice. Obviamente não dá para soltar no jardim da Santa Sé, né, senão seria um grande zoológico pontifício. E ali o mais fácil é jogarem bandeiras, camisas. Naturalmente, a Guarda Suíça e a Polícia Federal, os responsáveis por estarem mais pertinho do Papa para fazer a segurança dele, estão atentos. Sim. Para que um desses objetos não acabe atingindo diretamente o Papa, acabe machucando, né? E agora vai mais devagar. Papa Francisco, acho que vai descer. Ah, não, vai receber uma criança. Uma criança. Pessoal gritando, um momento de muita euforia. Essa é a juventude Papa? Do Papa. Do Papa. Essa é a juventude do Papa. Essa é a juventude do Papa. Renato, mais de 3 milhões de pessoas, a tranquilidade, você vê que com todos os problemas de infraestrutura, mas tudo correndo dentro do espírito de paz, de tranquilidade e de celebração. A gente vê aí uma quantidade enorme, um público gigantesco. Pelas primeiras informações, são cerca de 3 milhões de pessoas. E é muita gente, além, claro, dos peregrinos que estão aí para a Jornada Mundial da Juventude,
Muita gente também que não necessariamente concorda com todos os pontos da igreja. Nós tivemos a pesquisa ontem que dava conta de que muitos jovens cristãos também não concordam com certas premissas defendidas pela igreja, mas que o Papa Francisco, nesse momento, traz à tona a discussão diversos pontos importantes, mas que reconhecem também o líder Francisco como líder espiritual e a importância dele como interlocutor de questões humanas importantes para muitas sociedades e que estão aí também acompanhando esse evento, essa cerimônia que é histórica. Questões como o uso da pílula anticoncepcional, o uso de preservativos, que não são necessariamente dogmas da igreja, mas são questões muito atuais e que, de fato, estão na pauta do dia também, naturalmente, da Cúria Romana hoje. Não é, Isso, a igreja vai sempre dialogar. A igreja não está fechada a diálogo, nunca esteve fechada a diálogo. O próprio Papa colocava isso mesmo, os pontífices anteriores sempre colocaram em diálogo. Agora a gente tem que entender aquilo que faz parte da doutrina da igreja, embora não seja dogma, e aquilo que é característica. Eu não posso deixar, né, de dialogar, mas eu também não posso deixar de ser aquilo que eu sou. Então, na verdade, vamos dialogar sim, mas eu te entendo, mas me entenda também. Porque o grande problema é que nós queremos sempre impor uns aos outros as nossas posturas e não queremos entender por que a igreja fala isso, por que a igreja defende essa posição. Quer dizer, eu preciso sempre que a igreja me entenda. Na verdade, aqui devemos descobrir as posições e dialogar para realmente atingir o que é mais importante, que é o bem de todos. E a pesquisa Datafolha mostrou ontem que mesmo entre os católicos praticantes, há também muitas divergências com relação a diversos tópicos, a diversas questões, como essas que eu citei, né? O uso da pílula anticoncepcional, preservativo, união civil entre homossexuais e aborto dentro da lei. Porém, você vê que sempre a grande maioria, né, concordava com a postura do Santo Padre. Você tem uma minoria que obviamente reflete, mas a reflexão ela é possível de todos nós. Mas o grande problema, muitas vezes, dentro da própria igreja é que os católicos não leem os documentos, não estudam, não conhecem realmente a sua fé. É necessário, e até estamos no ano da fé, proposto pelo Papa Bento XVI, em que ele traz a necessidade de falarmos e refletirmos sobre os nossos documentos e a base da nossa fé. Monsenhor André, olha a quantidade de gente nessa imagem aérea que temos agora ao vivo da Orla de Copacabana, na zona sul do Rio. É impressionante. É muita gente. Inclusive, há recomendação para que os peregrinos não saiam da missa de hoje todos de uma vez só, porque é muita gente, são 3 milhões de pessoas e naturalmente não dá para escoar tanta gente sem filas. Muita gente teve que enfrentar grandes filas, né, para embarcar de volta para casa. Mas o transporte público tem que dar conta aí do vai-vem de mais de 2 milhões de fiéis por toda a cidade. Papa Francisco acaricia mais uma criança, saúda as pessoas, gente de 175 países, bandeiras as mais diversas. Tem bandeira da Argentina, da Colômbia, da Bolívia, do Chile, da França, da Suíça, do Paraguai, El Salvador, Estados Unidos. Fica até difícil da gente contar. Bandeiras como do Iraque, do Líbano também, de tantos e tantos, Japão, ou seja, do Extremo Oriente até a América, todos congregados em Copacabana. Chegando ao fim aí, essa semana em que milhões de brasileiros mostraram acolhimento, respeito, recepcionaram o Papa Francisco nessa sua, que é a primeira grande viagem internacional do Pontífice, desde que foi eleito. Ele foi eleito há pouco tempo, há cerca de 5 meses.
E a escolha do Rio de Janeiro para essa jornada e a eleição do próprio Jorge Bergoglio como Papa representam talvez uma aposta dos cardeais na América Latina, tão importante, né? Tem uma importância estratégica para a Igreja, né, Monsenhor? A escolha do país sede, como Rio de Janeiro, foi feita por Bento XVI, já no pontificado dele. Na verdade, Francisco cumpre uma agenda, ele chama de agenda papal, agenda pontifical, ou seja, qual fosse o pontífice teria que vir ao Rio de Janeiro, como aconteceu com o próprio Bento XVI, que cumpriu a agenda deixada por João Paulo II, quando foi à colônia e depois aos outros países, né, desses grandes eventos internacionais estabelecidos pela Santa Sé. Agora, e aí já colocamos a dimensão do Papa que vem para o encontro mundial ser exatamente um latino-americano, Jorge Bergoglio, Papa Francisco. E daí essa nova visão latino-americana da Igreja, a beleza do encontro do Papa com as crianças. Olha a emoção desse peregrino que chegou bem pertinho do Papa, muito emocionado. Papa que não tem pressa de chegar ao palco principal, recebe todo mundo com muita simpatia. Sobre a transferência da missa de Guaratiba para Copacabana por causa da chuva, o Papa Francisco mencionou em seu discurso ontem, na abertura da vigília, ontem à noite, ele disse: não estaria o senhor querendo nos dizer que o verdadeiro campo da fé não é um lugar geográfico e sim dentro de nós mesmos? Tá aí. Copacabana, então, se tornou o grande campo da fé. Com mais de 3 milhões de pequenos campos da fé, com cada um sendo esse grande campo da semeadura, esse campo do treinamento, esse campo que depois vai buscar semear a sua realidade após a missa do envio, isso que ele encontrou aqui. Esse Papa aqui não tem nenhum preconceito, ele vai ao encontro do jovem, dos idosos, por ocasião do Dia do Avô, abraça as crianças com limitações físicas, ou seja, a todos. Temos essa imagem impressionante percorrendo do alto toda a orla de Copacabana para que você em casa tenha uma ideia da quantidade de gente que está neste momento na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. É um público impressionante, batendo todos os recordes. É mais gente que Copacabana recebe durante o Réveillon, uma festa conhecida no mundo todo. E até agora, sem maiores problemas. A gente sabe que algumas pessoas tiveram que ser atendidas durante a noite com hipotermia. Os próprios organizadores da jornada recomendaram aos peregrinos que usassem casacos, se abrigassem do frio. Há muitas filas também para o lanche, para o banheiro, mas tudo transcorre sem maiores problemas. O clima é de confraternização, de calma, de paz, de alegria. Nessa manhã, ainda parcialmente nublada no Rio de Janeiro, mas sem chuva. É impressionante. A festa que começou lá no palco principal desde cedinho, desde as 7 horas da manhã, com show de música, também muita oração, vigília, à espera da abertura da missa de envio, que é a grande missa de encerramento dessa Jornada Mundial da Juventude. Brasil, que é o país com maior população de católicos no mundo. São pouco mais de 123 milhões de pessoas, segundo o censo do IBGE de 2010. Representam mais de 64% da população. Então, o Brasil se consolidou como o maior país católico do mundo, ainda que o número proporcional de católicos no país tenha caído nas últimas décadas. Caiu aí de 96% para 65% da população. Da importância também estratégica desse encontro do Papa Francisco com os jovens, que são o futuro da Igreja. E a importância estratégica da escolha do Brasil para sediar esse encontro.
Aqui, dentro dos dados estatísticos, é sempre bom nós entendermos o católico praticante e o católico de tradição. O católico praticante continuou católico. Na verdade, eu não tive nenhuma diminuição nas paróquias, pelo contrário, nós temos um aumento nas paróquias, mas católico de tradição, porque eu fui batizado, porque minha família é católica. Esse sim, esse católico aqui, na verdade, começou a definir a sua posição, né? Ou praticante ou não praticante. E daí nós vemos essa grande queda na estatística, que eu acho importante que as pessoas saibam realmente o que são. Qual é a minha fé? O que eu realmente estou seguindo, o que é aquilo que acredito? E definir isso na própria vida. Atualmente, a Igreja Católica Apostólica Romana, que vive uma situação inédita, com 2 papas vivos convivendo. O Papa Emérito, Bento XVI, que renunciou no dia 11 de fevereiro desse ano e deixou a função também em fevereiro, prometendo não interferir nos destinos da Igreja, e o Papa Francisco, eleito em março desse ano. Francisco não é considerado sucessor de Bento XVI, não é isso, Monsenhor André? Francisco seria o sucessor de Pedro, é isso? Exatamente. Na verdade, nós temos aqui toda a sucessão, né, apostólica baseada em São Pedro. Né? A partir de Pedro, Lino, Cleto, Clemente, até chegar Bento XVI. É que durante esse processo histórico, a forma de eleição do Papa, como ele vem sendo nomeado, é que foram tomando formas até chegar à estrutura atual, onde só o colégio cardinalício é que elege o Papa dentre um dos cardeais. Mas ele é sucessor de Pedro, e aí chamamos vigário de Cristo. Vigário é aquele que faz as vezes de, ou seja, na ausência do Senhor, é Pedro que coordena, Pedro que guia, Pedro que dirige a igreja. E assim ele foi deixando os seus sucessores até chegarmos a Bento XVI. Papa Francisco, que tem muitos títulos, mas parece que o que ele prefere é bispo de Roma. Exatamente. Por quê? De Bento a Francisco, sempre essa característica importante do bispo de Roma. Pedro era bispo de Roma, e assim nós temos as sedes episcopais em todo o mundo que representam exatamente a sucessão apostólica dos 12 espalhadas pelo mundo inteiro, tendo como primazia, como primeiro lugar, a sede episcopal de Roma. Então temos essa situação inédita de um Papa emérito, o Papa Bento XVI, um Papa emérito, e um Papa que é o Papa Francisco, sucessor de Pedro. Papa que está com 76 anos e parece bem disposto, depois dessa maratona de eventos ao longo de toda essa semana, foi ao interior de São Paulo visitar o Santuário de Aparecida, celebrou com os fiéis em Copacabana, na Via Sacra, um espetáculo que emocionou muita gente, a presença de quase 2 milhões de pessoas, visitou o hospital, visitou doentes, confraternizou com moradores de uma comunidade carente em Varginha, nós acompanhamos ao vivo aqui também na Globo, se encontrou com representantes da sociedade civil e agora encerra a visita com essa missa que reúne cerca de 3 milhões de pessoas. E prometeu voltar, né? Prometeu voltar em 2017? Acho que em 2017, por ocasião exatamente dos 300 anos da aparição da imagem Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que será a grande festa em Aparecida do Norte para todo o Brasil, a grande padroeira do país. Então o Papa já vai voltar. Parece que ele gostou muito dessa viagem, dessa acolhida, dessa primeira experiência internacional que ele faz como pontífice, como Papa. E foi muito bem recebido, né? A acolhida carioca foi muito simpática. O Papa que não teve qualquer preocupação em desfilar em carro aberto, mesmo em carro fechado. Muitas vezes a gente viu aquelas imagens históricas do Papa no meio da Presidente Vargas ao chegar ao Rio de Janeiro, num carro, num utilitário comum, com os vidros das janelas abertos, cumprimentando as pessoas muito à vontade entre o povo. Isso realmente marcou essa visita do Papa Francisco, que vai ficar na memória de todo carioca, e não só do carioca, do Brasil que está acompanhando essa visita histórica. A gente se lembra da visita do Papa João Paulo II, aquela imagem histórica do momento em que ele chegou ao Rio de Janeiro, na década de 80, e se ajoelhou e beijou o chão. Ficou realmente na memória do país essa visita histórica. A gente se pergunta qual imagem que o brasileiro vai guardar dessa visita do Papa Francisco. Será que é uma imagem? Será que talvez a própria conduta dele ou algumas palavras?
tem tantas imagens que ficaram marcadas, registradas na memória dos cariocas e dos brasileiros. Ele com as crianças, ele com os jovens drogados, ele, como ontem, tocando seu atabaque na praia quando passava, ele que coloca as camisas, que está com todos, o beijo àquela senhora que vai fazer 100 anos agora, ou seja, tantos sinais de amor, de fraternidade, de carinho que o Romano Pontífice deixa na nossa memória. Papa Francisco para mais uma vez, agora toma um chimarrão, já é a segunda vez que ele toma um chimarrão como bom argentino. E olha, ele gostou, hein? Papa, sem qualquer preocupação, acolheu ali o chimarrão, parece que... Está matando a saudade. Tá bom, tá matando a saudade. Já estão confirmadas as presenças de vários chefes de Estado. O presidente Dilma Rousseff, naturalmente, o presidente da Bolívia, Evo Morales, Cristina Kirchner, da Argentina, para essa missa de envio da 28ª Jornada Mundial da Juventude. A Polícia Federal, além da Guarda Suíça, é a força de segurança mais próxima do Papa. São 750 homens num raio de até 180 metros, fazendo a segurança do Papa Francisco. Há muita expectativa novamente sobre o discurso, a homilia que o Papa Francisco fará hoje. Papa Francisco que fala diversas línguas, espanhol, italiano, alemão, francês, inglês. Nós vimos também que ele aprendeu a falar um pouquinho português, mas muitas vezes ele pediu desculpas em vários eventos dessa semana e preferiu falar em castelhano, se sentir mais à vontade para falar diretamente aos fiéis na sua língua nativa. Papa que é argentino, Jorge Bergoglio é argentino. Para ser Papa é condição importante ser poliglota, Monsenhor? Não diria que seja fundamental, essencial, mas é uma condição importante. Para ser Papa, na verdade, precisa ter, acho que é fundamental, nós digamos, é a ação do Espírito Santo para que ele seja o Papa. Porque mesmo a dimensão, embora tenha política humana, mas dentro dos cardeais vimos que tantos nomes surgiram, tantos nomes foram falados, porém no final aquele que menos se pensava neste consistório que foi, na verdade, feito o Papa. Então, acho que tem que ter essa dimensão espiritual, esse sopro do Divino Espírito Santo. Depois, as condições. Se o Papa não falar nenhum idioma, tem toda uma estrutura na Secretaria de Estado e na Igreja que o ajude a transmitir a mensagem que ele deve fazer. Então, não é uma preocupação essencial. Aí você tem as imagens aéreas da praia de Copacabana, uma multidão à espera do Papa Francisco para recebê-lo nessa que é a última etapa da Jornada Mundial da Juventude, a missa de envio, a missa de encerramento. E aí você vê o palco principal em Copacabana, a enorme cruz de quase 20 metros de altura no fundo do altar, do palco. E o Papa Francisco percorrendo de Papamóvel a Avenida Atlântica, acompanhado do arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Rani Tempesta, e de seu secretário pessoal, Alfred Zverev. Ele é de Malta.
e foi vice-secretário de Bento XVI. Papa Francisco assumiu o trono de Pedro com a tarefa de conduzir com mais vigor algumas mudanças também na Cúria Romana. Está fazendo reformas no Banco do Vaticano, o IOR, Instituto de Obras Religiosas, como é conhecido o banco. Nomeou uma comissão de 8 cardeais dos 5 continentes para ajudar a reformular a administração da cúpula da Igreja. E baixou um novo Código Penal que endurece de forma sem precedentes as penas contra a pedofilia e crimes financeiros dentro e fora do Vaticano. Apesar da enorme quantidade de gente que a abertura da vigília na Praia de Copacabana recebeu, 3 milhões de pessoas, muita gente que voltou para casa, decidiu voltar para casa e não pernoitar na praia, conseguiu embarcar, naturalmente, claro, muitas filas, mas uma quantidade muito grande de gente, 3 milhões de pessoas, mas tudo transcorreu dentro da normalidade, com tranquilidade. Muita gente que foi para casa ontem à noite e voltou agora de manhã. Muitos optaram por peregrinar, ainda descendo na Central do Brasil, indo, caminhando em direção à orla de Copacabana, e outros que vêm direto, usando os ônibus, o metrô. Muitos ônibus fretados, milhares de ônibus fretados também chegaram ao Rio de Janeiro ao longo de toda essa semana, trazendo gente de outros estados do Brasil, de outros países também. E há novamente a recomendação para que os peregrinos não saiam da missa de hoje todos ao mesmo tempo. Por isso, a organização da Jornada Mundial da Juventude organizou também muitos shows, vão durar até mais para dentro da tarde, até à tarde, para que as pessoas possam acompanhar esses shows e ficar mais tempo na orla, mesmo depois que o Papa Francisco sair, quando acabar a missa. E a ideia é que as pessoas saiam aos pouquinhos, para que a cidade possa ir receber essa quantidade de gente e administrar o escoamento de tantas pessoas. O grande desafio dos grandes eventos em Copacabana e no Rio de Janeiro, exatamente porque as pessoas vão chegando aos poucos e depois o escoamento, muito rápido, não pode acontecer. Então, que o escoamento seja tranquilo. A gente vê ali no cantinho da tela, no lado superior esquerdo, uma grande tenda onde estão os jornalistas, de onde, inclusive, foi ancorado o Jornal Nacional ontem pela Patrícia Poeta. Tem uma visão privilegiada ali, bem em frente ao palco principal. Daqui a pouquinho a gente mostra melhor. Aí está, olha. São 3 andares para abrigar os jornalistas. Ao todo, 4.000 jornalistas do mundo inteiro estão cobrindo essa semana, essa primeira visita do Papa Francisco ao Brasil. A gente vê muitas freiras também com máquina fotográfica na mão, correndo ao longo do papamóvel para acompanhar o Papa Francisco nessa sua chegada a esse enorme palco montado na Praia de Copacabana, um palco que tem até sacristia, tem sala reservada para o Papa Francisco. Tem um elevador interno. E muita gente já o esperando no palco. O Papa Francisco parece dar instruções ali ao seu secretário pessoal.
Papa Francisco desce do Papa Móvel, uma enorme bandeira do Brasil, entre tantos presentes que foram lançados pelas pessoas ao longo da Avenida Atlântica, na passagem do Papa Francisco, muitas camisetas, muitas bandeiras. E o Papa, que dessa vez chega por trás do palco principal, deve se paramentar especialmente para essa missa, Monsenhor? Sim, o Papa agora chega, ele está com a batina branca, então ele vai colocar o amito, que é, na verdade, um pequeno tecido especialmente feito, que se coloca na altura do pescoço, protegendo a gola, na verdade. Como simbolismo, seria o elmo que desce, né, para a proteção do pescoço. Depois ele coloca a alva, o símbolo que se amarra na cintura, aquela corda, sinal de castidade, sinal de fidelidade, dedicação. E, por último, a casula. Então, toda a paramentação para dar início. Nós já vimos ali os bispos, os padres já paramentados, todos com um tom branco para a Santa Missa. A gente vê essa quantidade enorme de pessoas, não temos número exato, só mais tarde, com as contas da Polícia Militar. Mas vemos que é muita gente, centenas de milhares de pessoas na orla da praia de Copacabana, nesse domingo que começou com sol, depois ficou nublado, mas sem chuva, e aí está o cenário do palco principal que vai receber o Papa dentro de instantes. Muitos bispos, cardeais, religiosos, seminaristas, convidados, peregrinos, todos aguardando a chegada do Papa para essa missa de envio, encerramento da Jornada Mundial da Juventude. Essa cruz, ao fundo do palco, tem 17 metros de altura. E onde o Papa vai ficar, na parte mais alta, tem 8 metros de altura em relação ao nível do chão. Para que o Papa possa ter uma visão privilegiada, possa ver todo mundo. Um enorme telão de projeção de 61 metros de largura por 10 de altura, um em cada ponta do palco. Eles projetam imagens do Rio de Janeiro, cartões postais da cidade. E a orquestra que fica mais ali embaixo. Falta pouco para começar a missa. Aí você vê o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, conversando com, parece ser o vice-governador, Luiz Antônio Pezão, vice-governador do Rio de Janeiro. Para sempre seja louvado. Luiz Fernando Pezão. Viva o Papa! Viva! E agora um viva para o Papa Francisco. Viva o Papa! Esse é Padre Jorjão. Viva o Papa! Falando viva o Papa. Palmas para Jesus. Padre Jorjão, figura muito querida, conhecida dos católicos do Rio de Janeiro, os católicos cariocas, dando as boas-vindas. Meus irmãos e irmãs, estamos nos preparando para concluir a Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013. 3 milhões de jovens, 3 milhões de participantes lotam a praia de Copacabana. É a juventude do mundo inteiro, aqui, Padre Renato Martins, no coordenador do Rio dos de atos Janeiro, centrais, esse responsável por este evento na praia de Copacabana. Da nossa cidade. É quem fala Sejam agora. todos abençoados nas areias da nossa praia de Copacabana. Viva Jesus!
Viva! Mais forte, viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Palmas para Jesus Cristo! E daqui a pouquinho o Santo Padre estará conosco aqui neste palco, celebrando esta missa de envio, incentivando a cada um de nós a irmos pelo mundo afora, voltando às nossas cidades, voltando aos países, enfim, levando a palavra de Deus, sendo discípulos e fazendo discípulos. Que possamos hoje sentir a graça de Deus tocando os nossos corações, nos inflamando para levarmos a palavra de Deus a todos aqueles que ficaram em nossos lares, em nossas paróquias, em tantos lugares por onde nós passaremos ao voltar. É Cristo quem nos convida. Venham, meus amigos. Ele nos envia, sede missionários. Vamos cantar juntos o refrão do hino da Jornada Mundial da Juventude. Cristo nos convida. Vocês. Vai ser mais forte. Cristo nos envia. Cristo nos envia. Sede missionários. Padre Jorjão, que é o mestre de cerimônias para essa chegada do Papa, está animando aí a multidão. Cristo nos convida. Venham. Cristo nos envia. Cristo nos envia. Papa Francisco, que nesse momento está se paramentando, se vestindo na sacristia, atrás do palco. Papa Francisco deve usar a mitra hoje, Monsenhor? Sempre. A mitra é o sinal do episcopado, então todos os bispos estarão com mitra. Ele também, como bispo de Roma, como pontífice da igreja, estará também de mitra. Ou seja, todos os cardeais, arcebispos, bispos estarão, com exceção se nós virmos alguns com uma coroa na cabeça. Aí a tradição oriental. Lembrando que a catolicidade abrange as tradições armena, alexandrina, antioquena, bizantina e caldeia também. São tradições da igreja e são realidades também que fazem parte dessa catolicidade. Ela é um projeto de Deus que nasce no coração do bem-aventurado João Paulo II, cuja relíquia está sob o altar. Esse santo padre que vai ser canonizado proximamente. Ele viu a cruz missionária para os jovens levar ao mundo inteiro. E vocês hoje são convidados a levar essa palavra que ouvimos do nosso amado Santo Padre, o Papa Francisco, para o local onde vocês moram, vossas escolas, universidades, vosso trabalho, vosso ambiente. Todos nós somos convidados a participar da nova evangelização. O homem tem sede de Deus. Cristo Jesus é a nossa vida, Ele é a nossa luz. Vamos recordar aquele canto tão bonito que cantávamos na Jornada Mundial da Juventude em Roma. O Santo Padre cantava com os braços. Jesus Christ, you are my life. Aleluia, aleluia. Vocês? Pode ser mais forte agora. Jesus Christ, you are my life. Aí você tem imagens aéreas da orla de Copacabana, os religiosos, padres, bispos, cardeais, todos já acomodados no palco principal, que é gigantesco. Onde será a próxima Jornada Mundial da Juventude? Onde será a próxima Jornada Mundial da Juventude, Monsenhor? No final desta missa, É uma grande pergunta que se anunciará onde será a próxima Jornada Mundial da Juventude. Só no final da missa de envio. O próximo lugar, o próximo país, a próxima cidade onde nós nos encontraremos, onde mais uma vez uniremos os nossos corações. Estaremos juntos celebrando mais uma Jornada Mundial da Juventude. No final dessa missa, receberemos este anúncio que virá
dos lábios do nosso querido Papa Francisco. Jornada Quem Mundial da quer Juventude, ir à que acontece próxima a cada Jornada 3 Mundial da anos, mas o Juventude? evento mudou de data, dessa vez para não coincidir com a Copa do Mundo de Quem de 2014 no vocês quer ir à Brasil. Por isso próxima teve um jornada? intervalo entre Madrid e agora o Rio de Janeiro, intervalo de 2 anos, mas normalmente são 3 anos. Normalmente são 3 anos de preparação. Por isso, o Rio de Janeiro teve somente 2 anos de preparação para todo esse evento. Recordo que o Encontro Mundial do Papa com as famílias tem de 4 em 4 anos. É uma família. E nós fomos sede em 97 desse encontro e teve 4 anos de preparação. E agora, o próximo país terá 3 anos de preparação. Essa fé que nos une, que sustenta a nossa vida, essa fé que hoje brilha como esse sol de Copacabana, que vem nos visitar, que depois da chuva vem mostrar a alegria do calor da nossa fé. Por isso, nesse ano da fé, cada um na sua língua, rezemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu. Nossa Senhora, Mãe de Deus, Holy Mary, Ave Mary, Ave Maria, Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Daqui a pouquinho nós apresentaremos ao Santo Padre o maior flash mob do planeta Terra. Quem ensaiou? Quem vai dançar? Daqui a pouquinho nós apresentaremos ao Santo Padre esta mobilização da juventude, preparando que preparou com alegria esta homenagem que vem do coração, que vem através do louvor. Que Deus abençoe cada um de nós nesta manhã tão linda. Deus preparou para nós esta manhã. Deus preparou para nós e Ele quis que nos encontrássemos hoje aqui na praia de Copacabana para celebrar a nossa missa de envio. Meus irmãos e irmãs, normalmente o nosso amado preto. Santo Padre, Sim, Aí você vê também o Evo Morales ao lado da chegando, presidente da Argentina, caminhando pelas Cristina ruas Kirchner, do do lado Papa direito do Móvel, vídeo. pelas ruas de O Copacabana. protocolo vaticano solicita Vamos gritar bem principalmente forte. as mulheres Viva o que utilizem Papa! sempre o negro. Essa tradição, principalmente quando se vai visitar o Papa na Santa Sé, no Vaticano, então que as mulheres estejam sempre trajando o preto, que o branco sempre estará ao Papa. Então, nesse caso, os presidentes Dilma Rousseff e Cristina Kirchner estão seguindo o protocolo. Seguir o protocolo que a Santa Sé solicita para o encontro com o Papa. Se vê, se sente. Viva o Papa! Esta es la juventud del Papa. Uma curiosidade, desde que tomou posse, o Papa Francisco nomeou 6 novos bispos para o Brasil. Papa Francisco. Nós temos sempre essa necessidade, são bispos que vão completando a sua idade, 75 anos, então, segundo o Código de Direito Canônico, eles devem apresentar a sua renúncia. Então, são processos que já vêm em caminhada, em elaboração e que continuaram, tiveram interrupção durante essa vacante, mas depois dão continuidade para que o Papa, então, faça as nomeações. Vemos um bispo de tradição grega, bizantina, por isso não está de mitra como os demais, mas com uma coroa. Bela imagem do Cristo Redentor, que teve um esquema especial de funcionamento durante toda essa semana de jornada. E ainda agora recebe visitantes.
Nesse dia que a vista deve estar linda também lá do Cristo Redentor, porque apesar de não estar fazendo aquele sol tradicional que o carioca conhece, não está chovendo e o céu só está parcialmente nublado. Aba Oite, Aba Pai, todos nós. Começando a aparecer ali. Aba Oite. Ali ao fundo, no fundo do palco, os dois padres brasileiros que estiveram junto com o Papa Francisco no Papa Móvel durante vários eventos nessa semana de jornada. Palmas para vocês. Jornada de... Coro dos jovens ali atrás. Emanuel, Emanuel, Emanuel. As your flags. Pode ser mais forte, todos nós, Emanuel. Aí você vê o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, junto ao prefeito da cidade, Eduardo Paes. Todos já aguardando o início da missa, a chegada do Papa Francisco, que está se paramentando para essa missa nos fundos do palco, onde tem uma sacristia feita especialmente para ele. Amada juventude, o Santo Padre já está se paramentando, ele está na sacristia, se preparando para a Santa Missa. E numa tela, dentro da sacristia do Santo Padre, ele verá aquilo que vai acontecer aqui, agora, o flash mob que nós preparamos para homenageá-lo. Com muito carinho, nós aguardamos agora os nossos jovens que vão conduzir este flash mob, para que nós possamos apresentar ao Santo Padre ao mundo o maior flash mob da história. Este flash mob preparado para homenagear o Santo Padre, o Papa Francisco. Nós estamos no lugar... Olha o flash mob do Papa, daqui a pouco. Milhões de jovens que gostariam de estar aqui. Quantos queriam estar conosco nesse momento? Vamos dar uma salva de palmas a todos aqueles que não puderam vir, que gostariam de estar com a gente nesse momento. Vamos saudá-los, mostrar que estamos juntos com eles. Uma salva de palmas para os jovens que não puderam vir. Viva o Papa! Viva o Papa! Atenção, jovens do mundo! Chegou a hora de mostrarmos nossa grande surpresa para o Papa Francisco. É hora do maior flash mob do mundo. Começou o flash mob. Olha aí, todo mundo dançando junto. E o tema da música é Bem-vindo, Papa Francisco. Seja bem-vindo entre nós. Que coisa boa ouvir tua voz. É uma alegria poder te encontrar. Falo por mim e por nossos irmãos. Falo do fundo do meu coração. O teu sorriso é tudo de bom. Tá aí uma coreografia gigante com todo mundo fazendo o mesmo movimento. Multidão dançando. Passo a passo, essa coreografia teve disponível em vídeo na internet. O Fantástico mostrou semana passada. Os jovens ensaiaram em casa, nos colégios, nos auditórios das paróquias, para chegar nesse momento e mostrar esse flash mob para o Papa, flash mob com essa quantidade de gente. Ensaiaram os passos também ontem durante a noite. Claro, a gente mostrou inclusive os cardeais, bispos entraram no ensaio. Vamos ouvir. Alguns até tentam, né, Monsenhor? É verdade, alguns. Mas essa empolgação, essa alegria contagiante é mais importante, assim. Os padres já participando lá do Flash Mob. Essas coreografias em público foram um sucesso na última edição da Jornada Mundial da Juventude em Madrid, na Espanha, em 2011. Mas olha, essa aqui tá batendo a de Madrid, em quantidade de gente. É muita gente dançando ao mesmo tempo. E essa imagem vai para todo mundo.
bênção Francisco nos traz, mais um raio de luz, de esperança, de amor, de paz. Vem, abre os braços para o Redentor, a bênção Francisco nos traz, mais um raio de luz, de esperança, de amor e de paz. Vem, abre os braços para o Redentor, a bênção Francisco nos traz, mais um raio de luz, de esperança, de amor e de paz. De amor e de paz. De amor e de paz. Aí está o flash mob da jornada, o flash mob do Papa. Para Chegamos à esquentar o conclusão clima da e JMJ Rio receber o 2013. Papa Francisco para essa missa. Ao longo desses dias, professamos a alegria da fé, cujo ano celebramos, através da Inicia-se o face comentário dos jovens de de todas introdução as para a missa nações de do envio mundo. com o Papa Francisco. No Cristo que cenário envia em missão. exuberante da cidade maravilhosa, contemplamos a arquitetura divina unida à arquitetura humana, sob o olhar do Cristo Redentor, cuja imagem do alto do Corcovado nos recebeu de braços abertos. Durante estes dias, partilhamos a riqueza de nossas culturas, semeamos o dom da amizade e, alicerçados na oração, como autênticos discípulos, recebemos do Espírito Santo um novo impulso para sermos um instrumento no anúncio da Boa Nova. Hoje, queremos mais uma vez professar a nossa fé na esperança de um mundo novo que já surge através do nosso testemunho. É o próprio Cristo que nos envia. Ide, fazei discípulos entre todas as nações. Id e a ser discípulos entre todas as nações. Go and make disciples of all nations. Sede missionários. Começa então a liturgia que é a sequência de ritos que acontecem durante a missa. Às 10 horas e 5 minutos, hora de Brasília. Temos a procissão de entrada, processional, os acólitos, cerimonial do Santo Padre, os concelebrantes que irão concelebrar esta Santa Missa junto com o Santo Padre, Papa Francisco. A gente viu que logo